Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Diálogos, uma série do Prêmio Educador Transformador que traz reflexões sobre a educação transformadora e também sobre aspectos importantes do Prêmio Educador Transformador. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre educação transformadora na educação superior. Lembro que o prêmio abrange a educação superior, então hoje a gente tem uma categoria muito importante para poder identificar e valorizar projetos de professores que atuam na educação superior. Para conversar com a gente, eu vou convidar aqui, então, a Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da BET Brasil. Oi, Wellington, tudo bem? Como vai? Um prazer estar aqui nessa mais uma conversa boa. Prazer é nosso. E também conosco aqui, Paulo Ribeiro, que é diretor da Faculdade Sebrae e gerente da Cultura Empreendedora do Sebrae São Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, Wellington. Oi, Adriana. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Uma categoria do prêmio que para a gente é muito relevante, né? Porque a gente vê a questão da educação transformadora e do desenvolvimento de competências empreendedoras como sendo algo muito relevante também para o mercado de trabalho, quando a gente está lá no finalzinho da carreira, é a categoria de educação superior. E quando a gente pensa, por exemplo, em educação superior e faz a conexão com competências empreendedoras e competências transformadoras, a gente lembra muito da possibilidade e de um contexto da universidade se conectar com a sociedade, né? Como, na verdade, aquilo que a gente está aprendendo, ou aquilo que a gente aprendeu, ele se transforma em produto, em ação, em projeto relevante para a sociedade. Aí a gente tem um quadro dentro da universidade, que é o quadro de extensão, que é muito importante nas universidades e faculdades, e hoje eu vejo que o prêmio também valoriza muito esse contexto, pensando que um papel importantíssimo da formação superior é que a gente, de fato, prepare pessoas para o mercado de trabalho, para a vida, que ela possa sair e estar na vida. Então, eu queria ouvir um pouquinho do Paulo aí, como a Faculdade Sebrae, ela vê essa conexão, estabelece essa conexão entre a preparação para o mercado de trabalho e o seu currículo, pensando nesse educador transformador, né? Como é que esse educador transformador e o próprio currículo da universidade, pensando nisso como sendo uma cultura empreendedora, uma cultura transformadora, ela estabelece, de fato, essa conexão com o mercado de trabalho e com a vida. Muito legal. É muito importante essa discussão, em nível superior, né, quando a gente está falando de uma faculdade, onde o jovem vai estar escolhendo sua profissão, sua formação. Tanto aí olhando hoje em dia, né? Antigamente a gente ia para a faculdade olhando muito a questão do mercado de trabalho formal, e hoje em dia a gente vê muito a transformação disso numa vontade, numa necessidade de ser um aluno empreendedor, né? De sair da faculdade já pensando em ter o próprio negócio, de achar outras oportunidades e outros caminhos na sua vida profissional, não enxergando só o emprego com carteira assinada como a única via, né? Então, a gente tem uma mudança do aluno que chega procurando coisas novas também, e aí está o grande desafio das faculdades, das universidades, né? Como é que nós vamos adequar as grades curriculares para atender esse aluno e a nova dinâmica de mercado, e também como é que a gente vai trabalhar os professores para enxergarem isso de uma forma positiva e de uma forma inovadora também, né? E daí a importância, né, do prêmio e de iniciativas como essas, de trabalhar o educador transformador, de como a gente vai trazer novas competências para serem ensinadas, novas metodologias de sala de aula para instigar esse aluno a aprender de um jeito diferente. Então faz parte desse grande desafio, né, que as faculdades têm na atualidade para trabalhar com a questão do empreendedorismo, ou até mesmo, né, de não trabalhar só nas faculdades a questão do hard skills, né, dos conhecimentos técnicos, das novas para o ensino. E é um desafio muito bacana, né, de como é que a gente trata isso, né? E já falando de competência empreendedora, e aí é um grande desafio de mudar a chavezinha, aí, tanto no aluno, mas também no professor, né? Porque a hora que a gente olha muitas vezes as competências empreendedoras e olha para o perfil dos professores,
muitas vezes a gente vai achar o oposto do que as competências empreendedoras que a gente fala e trabalha, né, no sentido do empreendedorismo, né? Então, por exemplo, a gente fala na competência empreendedora de assumir risco, e normalmente a gente tem um professor que ele é mais analítico e mais avesso ao risco, né? Então, como é que a gente vai trabalhar essa competência com esse professor para ele enxergar o processo também como uma oportunidade, e de várias questões que são diferentes da formação, muitas vezes, do professor, especialmente aquele que é pesquisador ainda, né? Porque a gente vai encontrar mais o perfil introspectivo, focado, centrado, que vai para a pesquisa, né? E é uma característica super importante que a gente tem, é um papel importantíssimo que a gente tem, mas às vezes ele não conversa com a questão do lado empreendedor, né? Então, o desafio também de como é que a gente traz essas pessoas para o lado, né, de formar projetos empreendedores, e como é que a gente ensina, né, os jovens. E aí a grande solução é trabalhar os professores, mas também trabalhar o processo em equipe, né, que cada vez mais isso acontece dentro dos ambientes da faculdade, como é que a gente ensina com times de professores, com equipes para trabalhar disciplinas integradas, né, olhar o ensino com base em projetos, e aí a gente vai ter que trabalhar várias competências, várias áreas juntas. Então é um desafio muito bacana, mas é ainda uma novidade, principalmente quando a gente tem carreiras que são muito técnicas, né? E aí foca muito na formação técnica. Alguns estudos que a gente está vendo, a grade curricular é muito focada na formação técnica e pouco ainda nessas atividades de gestão, ou de empreendedorismo, de negócios, né? E aí é um exemplo que eu sempre gosto de dar: não existe um empreendedor melhor hoje em dia que um médico, né? Assim, até pela dinâmica de negócios, de convênios, é um sistema bem complexo, que é técnica, né? E tem que ser técnica, graças a Deus, para salvar as nossas vidas e fazer um trabalho muito bem feito. Mas tem uma ponta que ele vai ter que trabalhar, que é ser um homem de negócios também, né? Então aí essa é uma grande um grande ponto que a gente tem que trabalhar nesses currículos também, como é que essas profissões, né, vão trabalhar esses currículos para também ter uma percepção de negócios, de gestão e de empreendedora também, para fazer suas atividades. Paulo, eu vejo que, assim, não sei se é uma impressão minha, mas daí você até checa, eu vejo que esse processo todo de transformação, de inovação, de busca de uma educação mais contemporânea, ele começou mais fortemente e talvez esteja mais avançado na educação básica, mais do que na educação superior. Eu acompanho e acho que a educação básica talvez começou a se mexer um tempo atrás, e talvez por políticas públicas que incentivaram isso, tecnologia, alguma coisa assim, e quem sabe pela mais flexibilização que existe aí de possibilidade de mudança. A educação superior, ela talvez acordou um pouco mais tarde, e eu não sei se essa separação do mundo do trabalho hoje em dia, com o que está acontecendo nesses processos de formação inicial dentro dos cursos e das profissões, das carreiras, isso tem um gap muito grande, né? A gente vem acompanhando dados de evasão no ensino superior, e não por questões que talvez a gente acompanhava antes, por questões socioeconômicas, e não, mas sim por questões de que os alunos não estão... Eles estão aprendendo mais fora no mundo do trabalho, porque às vezes já estão empregados ou estágios, do que dentro das instituições. Isso é fato. Então, eu começo a ver que esse desafio que você coloca, ele passa a ser urgente, né? E não é quase que uma opção de escolha. Vamos fazer ou não vamos fazer? Eu imagino que as faculdades, as instituições de ensino superior, dito que precisamos fazer, como fazer isso? E aí o prêmio aqui, ele pode ajudar nesse processo na perspectiva da mobilização desse corpo docente acadêmico, que eu também percebo que talvez seja mais tímido, eu não sei se é a palavra, mas mais conservador, talvez, mais habituado a um tipo de formação, como você mesmo disse, Paulo, mais técnica, né? E aí a gente vê no mercado de trabalho que as pessoas são contratadas, às vezes, pela capacidade técnica, e às vezes são demitidas pela capacidade
de relacionamento, de socioemocional. Então, como isso está acontecendo, mas esses profissionais também foram formados com ênfase nas capacidades técnicas. Então, temos um quadro que talvez a gente tenha clareza, mas a gente tem a necessidade urgente de operar em cima desse quadro. E o prêmio pode ser um canal de sensibilização, mobilização desse corpo docente. O que eu queria te ouvir é se você percebe que este corpo docente já está num nível de buscar isso, de perceber essa situação, vamos dizer assim, não temos escolha, precisamos caminhar para isso, e se já tem mais abertura para esse tipo de inovação. É isso que eu queria ouvir um pouco do ponto de vista do corpo docente do ensino superior. Eu acho que hoje tem uma predisposição muito melhor do corpo docente do ensino superior a trabalhar com as questões empreendedoras, dos comportamentos e de uma educação transformadora. Até por uma exigência do mercado, como você mesmo relatou muito bem aqui, né, dessa nova dinâmica que vem do jovem, né? Então, se a gente está falando que o negócio também vai depender do cliente, a hora que a gente olha um jovem muito mais impaciente, que quer aprender muito mais rápido, que enxerga outras formas de ganhar dinheiro que não tradicionalmente pela carreira de ensino superior, e o ensino superior ser o ponto de mudança na vida ou de geração de renda, que ainda acontece com grande parte da população, mas tem muitos jovens já enxergando outras oportunidades e um pouco avesso do ensino superior, de não procurar o ensino superior, procurar muitas vezes uma formação técnica e a partir dali tentar montar um negócio ou ter uma outra renda. Então, as instituições de ensino superior estão percebendo isso, pelo que a gente vê nos movimentos, né? Várias delas se adequando muito com a questão de metodologias de ensino inovadoras, o que exige já uma postura diferente, um preparo diferente dos professores, né? Então, se a gente pegar os professores de ensino superior hoje em dia trabalhando com novas metodologias, novos métodos, com gamificação, com tecnologia em sala de aula, é um cenário muito diferente que vem ajustando para o mercado, né? E os professores estão tendo que correr atrás nesse sentido de estarem preparados e abertos para esse tipo de iniciativa. Eu acho que a questão do prêmio é fundamental, né, para jogar luz também, né, para ter incentivo para esses profissionais do ensino superior e aí do ensino básico também, né, para serem reconhecidos também por um método de ensino e por uma atitude transformadora em sala de aula, né? A gente vê que a grande fagulha da inovação e do brilho do olho dos alunos é o professor fazendo coisas diferentes, trazendo novos métodos, trazendo características diferentes para a sala de aula, né? Incentivando os alunos a olharem também o mundo de uma maneira diferente, né? Inspiradora. E a hora que a gente vê o prêmio colocando foco e luz nesse profissional, nesse tipo de iniciativa, é super importante para também ter uma mobilização para que os professores façam, né, diferente, pensem diferente. Por experiência nossa aqui, a gente acaba tendo, além da faculdade, a gente trabalha muito em parcerias com outras faculdades e com outras instituições de ensino superior, até de ensino tecnológico, que acho que é também bem bacana o que eles fazem na formação dos alunos, na formação de nível superior técnica, tecnológica. E a gente tem visto que os professores que estão nessas áreas têm uma visão diferente hoje do que é ensinar, de trazer parcerias com iniciativa privada para ter projetos diferentes. Então a gente vê uma mudança legal dos professores, né? Uma ou para o mercado ditando essa mudança, mas também o jovem, né, em sala de aula pedindo uma aula diferente, inovadora e transformadora. Paulo, eu vou trazer um relato pessoal aqui. Na minha carreira como professor, coordenador de curso, né, diretor de universidade, foi quando a gente se conheceu, inclusive quando eu estava
dirigindo lá numa universidade aqui em São Paulo, eu percebi que a diferença aconteceu na minha vida quando eu virei uma chave, assim, sabe? Eu acho que o professor, ele acaba sendo tomado pela burocracia intensa da universidade ou de uma escola, né? Ele acaba, às vezes, não abrindo os olhos para fora da escola, para fora dos muros da universidade, que é onde a gente, de fato, tem grande riqueza. E talvez seja o grande papel da universidade, né? Por isso o nome universidade. E aí, quando eu comecei, eu acho que quando eu virei essa chave ainda como professor, eu comecei a, por conta própria, convidar empresas e agentes de transformação do entorno de onde eu estava ali, que eram empresas, alunos que tinham projetos de empresas dentro da escola, empreendedores, alunos dentro da escola, que, enfim, tocavam a vida e lutavam para poder pagar os seus cursos, para a gente fazer um grande desafio na escola. Essa percepção, no final das contas, virou um projeto. Esse projeto me deu visibilidade. Existia dentro dessa universidade, eu não sei se existe ainda mais, um prêmio, um concurso interno de inovação, né? Então, e isso me deu projeção. Eu virei coordenador e depois dirigente da escola. E como dirigente, eu percebi que um dos papéis importantes da liderança é a gente também ser transformador, enquanto líder transformador. Eu acho que um professor transformador, um educador transformador carece de uma liderança transformadora, né? E eu me vi num papel, a partir daquele momento que eu assumo um cargo de gestão, eu falei, agora eu tenho que abrir espaço e provocar esses professores para que eles sejam transformadores. Eu vi com a minha experiência o quanto que era importante e é importante a gente encontrar espaços em que aquela pequena prática ela consiga inspirar outras pessoas dentro da universidade. E assim, eu queria colocar um pouco também da minha trajetória e essa caminhada para estimular você, professor, que está assistindo a gente, o quanto é importante esse projeto. O projeto que às vezes ele é pequeno, ele estaria sendo pensado e executado com seus alunos. Abra os olhos, assim, abra a janela da escola, as portas da escola, traga atores externos, pense nele como sendo uma solução para o mundo e escreva esse projeto no Prêmio Educador Transformador. Eu queria que você, Paulo, trouxesse para a gente um pouco essa reflexão também como dirigente. Hoje eu sou presidente do Instituto Significar e não mais estou como gestor universitário. Eu queria que você trouxesse para a gente essa sua visão de como isso pode ser feito por um líder transformador dentro de uma organização. Nossa, essa experiência é riquíssima, né, que você relatou, assim, e é fundamental para que a gente tenha novas escolas, faculdades, assim, se posicionando de uma forma diferente no mercado, né. O papel tem duas coisas importantes, eu acho, assim, de como a gente dá foco hoje em dia para a extensão universitária, que é um dos papéis da faculdade que era deixado de lado, e agora, com a própria mudança da lei, passa a ser mais importante, né, com a extensão curricularizada. Então, a gente tira os professores do muro das escolas e coloca na vida prática, né? Então, assim, isso é fundamental para que a gente tenha desenvolvimento de novos projetos, essa interação com a empresa, interação até com a parte social, né? Na faculdade aqui, a gente está fazendo um projeto com uma comunidade carente, os alunos se envolvem, começam a praticar os comportamentos empreendedores, vão atrás de soluções tecnológicas para ajudar aquela comunidade, ou seja, eles se envolvem num problema da vida real, né? Isso para a formação deles é super importante. E é super importante que o líder esteja preparado para fazer isso acontecer, porque vai assumir riscos, vai assumir coisas diferentes para fazer. Eu brinco, né? Sala de aula, a gente está confortável com ela. A gente é professor, a gente sabe dar aula muito bem, obrigado. Aqui a gente domina, né? Mas muitas vezes a gente não domina, tá fora dessa barreira ali, fora da escola. E aí o papel da liderança, né? Incentivar que os professores façam cada vez mais isso, pratiquem e também se transformem em líderes, porque eles devem ser em sala de aula. Você está liderando, né, uma sala de aula ali, você está trabalhando liderança em sala de aula. E a gente tem que mudar da liderança daquela impositiva para uma liderança fluida, para uma liderança, por exemplo, inspiradora, que é o professor, né? Antigamente a gente olhava assim, eu já estou ficando mais saudosista aqui, né? Mas eu olhava para professores, eu tinha professores que me inspiravam e eu falei assim, eu quero ser como ele quando eu for gente grande,
né? E acho que esse é o papel da liderança ali na escola, né? Como é que a gente vê um líder ou pelo conhecimento, pela habilidade, e fala assim, nossa, ele me inspira, eu vou fazer coisas diferentes. E aí a hora que a gente fala de ainda fazer projetos legais, de trazer o give back, né, para a sociedade, como é que eu dou um retorno para a sociedade do meu trabalho e também da minha formação, é super importante para a gente ter aí tanto o profissional, né, transformador, como o líder transformador mesmo, aquele professor que a gente vai se inspirar e seguir, né, para que seja uma referência para nós dentro do muro da faculdade ou da universidade, mas também na vida, né, o exemplo que ele traz para a gente aí no mundo fora das barreiras da escola. É isso, né? No final das contas, o educador transformador, ele inspira os seus alunos, os seus pares, e inspira os seus líderes, né? Quer dizer, é um ciclo virtuoso que acontece quando a gente vira essa chave de assumir riscos e também o protagonismo da educação. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final, um papo ótimo, né? Eu acho que a educação superior, ela carece, como a Adriana colocou aqui, dessa reflexão da gente, de fato, trazer criatividade, liberdade, possibilidades para a educação superior, mas a gente tem esse tempo e fica a provocação da gente entender posteriormente esse assunto. E caminhando aqui para a reta final, eu convido a Adriana aí para se despedir agora desse nosso público aqui. Bom, Paulo, foi uma delícia essa conversa, né? Uma certa inquietação. A gente sai dessa conversa com uma certa inquietação de querer fazer mudanças, né? Na educação superior, sem dúvida nenhuma, para que cada vez mais a gente tenha menos evasão, né? E concordo também com estudantes que hoje estão escolhendo por educação superior ou não como se fosse, nunca achei que fosse o único caminho, mas a gente realmente tem vários caminhos aí de inserção no mundo produtivo, né? Não é o caminho a educação superior, a gente tem o técnico profissional, a gente tem o próprio empreendedorismo, de abrir um negócio, cursos de extensão que podem fornecer muito conhecimento e muita habilidade para esses estudantes. Então, eu acho que, de modo geral, esse é o cenário que a gente tem. E eu convido aqui aos professores, docentes da educação superior que estão nos assistindo e que queiram entrar neste prêmio, vamos fazer com que o prêmio seja o foco de luz para que essas inovações possam acontecer e que a gente multiplique, a gente dê cada vez mais espaço para essa grande inovação e transformação que deve acontecer. E que isso é muito positivo, né? Eu acho que não fere nenhum processo contraditório com o academicismo, com o lado mais rígido e de rigor da educação acadêmica, de maneira nenhuma. Eu acho que isso é um ponto importante, né? De às vezes a gente achar que isso pode estar mudando o centro e o processo legítimo da educação superior acadêmica, mas não está. Pelo contrário, ela está sendo transformada por uma realidade que a gente vive hoje e muito necessária. Então, eu deixo aqui a provocação, que eu me senti provocada nessa conversa, Paulo, a fazer mais pela educação superior. Eu sou mestranda e estou querendo o que a gente pode criar aí de cursos interessantes e inovadores para esse espaço. Então, provoco também os docentes que estão nos escutando. Muito obrigada pela conversa, Paulo. É isso aí. Perfeito. E tem um aspecto que eu acho importante, né, Adri? Só para também fazer esse gancho que você trouxe. Empreender com ciência é ainda muito mais potente, né? Quer dizer, eu acho que a universidade tem essa possibilidade de empreender com conhecimento científico profundo. Exatamente. Bom, Paulo, suas palavras finais, por favor. Bom, assim, o papo foi muito bom, ele passa muito rápido, né? Assim, como é gostoso falar desse tema e ter um debate tão gostoso como a gente teve aqui. Eu acho que assim, a gente fica inquieto e com essa inquietude a gente pode fazer bastante coisas juntos, né? Até para os professores que estão assistindo, que vão participar do prêmio, que depois possam estar querendo fazer atividades com a gente na faculdade, aqui a gente está à disposição. A gente tem um programa, né, de trabalhar que a gente chama aqui da Educação 5.0, que a gente está trabalhando, a formação tanto de professores do ensino fundamental, mas também dos da universidade, para tentar trazer
essa questão da educação transformadora e empreendedora para os nossos professores, estão super à disposição. Não vamos mexer com especialidade de ninguém, né? Os currículos continuam os mesmos ali, mas é como é que a gente olha de uma maneira diferente, então os professores se sentirem à vontade. Estamos assim, à disposição para pensar coisas novas, fazer cursos, fazer parcerias para estimular cada vez mais essa proposta transformadora. E gostaria de parabenizá-los pelo prêmio, né? É super importante a gente colocar a luz nesse tema fundamental para a gente, que o Sebrae trata ele como muito caro para a gente, né? Que é a questão da educação e a questão da educação transformadora, né? Que é um dos pilares de atuação do Sebrae. Então, parabéns aí pela iniciativa, contem com a gente para divulgar para os professores, para a gente trabalhar bastante o prêmio aí, e também depois para a gente pensar projetos aí, como é que a gente pode continuar com esse movimento virtuoso, como o Wellington colocou aí, como é que a gente gira propósito, né, nisso tudo, e que isso continue impactando muita gente, né, que comece a se espalhar aí como uma boa onda. Obrigado pela oportunidade, pessoal. A gente que agradece, Paulo, foi muito esclarecedor tudo que você trouxe aqui para a gente refletir e caminhar. Bom, o Prêmio Educador Transformador é uma correalização do Sebrae, BET Brasil, Instituto Significare. A gente convida você, professor, que está aqui conosco, a se inscrever acessando educadortransformador.com.br ou apontando o celular aqui para o QR Code que aparece na tela. Muito obrigado.